Muito boa noite, bem-vindos nesse domingo ao programa Arconte, onde hoje nossos convidados, hoje falaremos basicamente sobre cultura no programa. Nós temos aqui dois produtores culturais, Oscar Zinelli e Luiz Fernando Rodenbuch. O Luiz Fernando é de Novo Hamburgo, a maioria das pessoas que estão assistindo já vão identificá-lo imediatamente. O Oscar é gaúcho, de Porto Alegre, mas nos últimos 11 anos ele tem morado no Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. Eu agradeço muito a presença de vocês e gostaria que cada um de vocês falasse basicamente, passem o currículo de vocês, por favor, aí, porque aí fica muito mais fácil vocês situarem o trabalho de vocês que... A gauchada, a gente fala da educação, né? Aí já uma aponta para o outro, por favor, Luiz. Bom, eu sou Luiz Fernando Rodenbuch, aqui da cidade de Novo Hamburgo. Há 37 anos tenho uma produtora, Paranoia Produções Artísticas, na nossa cidade. Paranoia porque Noia é o apelido de Novo Hamburgo, então Paranoia. Paranoia. E ela nasceu no dia 1º de abril, no dia dos bobos, então também é mais ou menos por aí o caminho, né? Sou palhaço pirulito também, né? Tenho um trabalho de técnica circense. Comecei no teatro em 1975, mais ou menos, né? Eu já faço teatro há mais tempo também, em grupos de jovens. E comecei a trabalhar junto com o professor Ernest Sarlé, em Novo Hamburgo, que muitos devem conhecer, foi secretário de Educação e Cultura daqui da cidade. E ele nos pediu para nós montarmos um grupo de palhaços para visitar as escolas municipais da cidade de Novo Hamburgo. E a gente foi para as escolas municipais fazer palhaçada, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Ser palhaço, ator é uma coisa, palhaço é outra, né? Então, é uma técnica diferente, digamos assim, né? E eu descobri que eu até me saio relativamente bem de palhaço pirulito e tal. Montamos esse grupo chamado Turma do Pirulito, que antes eram 2, né? Nós não sabíamos quem era o palhaço pirulito, né? Então nós chegávamos na escola, Turma do Pirulito e tal. Bom, eu sou o peru e o outro é o lito, então como é que é o negócio aqui? Até que um dos nossos colegas, né, o José Roberto Silveira, que hoje está fazendo televisão em Rondônia, né, ele foi embora e me deixou sozinho. Eu disse, bom, agora... paciência, agora eu sou o pirulito, então... Você é o piru e o lito agora. Agora eu sou o peru e o lito junto, né? Bom, a partir daí comecei a fazer produção cultural também, sou produtor, diretor, ator, atormentado, né, que a gente chama às vezes, e faço um trabalho na cidade e aos arredores da nossa cidade também, né, há bastante tempo. Mas a gente vai desenvolvendo agora a nossa conversa, daí a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. E aqui na Vale TV você tem 2 programas, E eu tenho né? 2 programas na Vale TV, um programa de cultura há 15 anos, é um programa tá na cultura, tá no esporte, tá na rua, tá na noite, tá em tudo que é lugar, né? Essa é a ideia, porque o tá é um termo meio gauchesco também, né? Então a gente usa ele assim. E nós começamos não na Vale TV, a gente começou na NET, Canal 20, no Novo Hamburgo, e depois migramos para cá, né, e fizemos algumas modificações no programa. Antes era meia hora, agora temos 1 hora de programa. E por quê? Já colocando até um dos temas polêmicos, talvez, que a gente possa conversar, que é a valorização da cultura na nossa cidade, que ela às vezes ela é meia fraca, ao nosso ver, tem alguns problemas burocráticos e essa coisa toda, como tem tudo que a cidade, não é ficar falando mal, né, só da nossa cidade e tal, mas realmente são problemas burocráticos muitas vezes que atravancam o progresso da gente, né? E esse programa, ele, por exemplo, a cidade, o jornal da cidade já não dá mais tanto valor à cultura. Então, a gente chama de programa a voz da cultura no Vale. Adotei isso aí, esse lema.
5, 6 meses atrás, assim, estou batendo firme nessa tecla, chamando o pessoal. Já tive, durante 11 anos, eu fiz figuração na Rede Globo de televisão, né? Levei meus alunos para lá também e aprendi bastante coisa e acho que pude ensinar também algumas coisas para o pessoal da TV lá, né? Porque houve um destaque bastante grande para mim quando eu comecei, primeiro, segundo ano, foi tudo mais tranquilo, mas tem uma... Sabe que a Globo trabalha com agências de figuração, né? São 10 agências e sempre são essas 10, né? Não tem botar agências novas, né? Se quebrou aquela ali, alguém tem que comprar ela e tal, a nível de figuração, pelo menos. E eu levo os atores para lá, e aí eu já fiz de tudo, né? Eu tenho 21 novelas gravadas, e já fui garçom, já fui pescador, já fui motorista do Antônio Fagundes, conheci vários atores lá, e tem histórias maravilhosas, assim, né? Muito, muito bacana. E é um destaque, né? Às vezes a gente pensa assim, pô, fazer figuração, se tu vai fazer figuração, nunca mais tu vai pegar um trabalho de ator e tal. E eu provei o contrário, né? Como eu tenho DRT também, tudo bem, mas eu provei o contrário. Eu provei que a figuração é uma das coisas mais importantes. O ator principal, ele pode ser maravilhoso, muito bom, mas a figuração tem uma importância bem grande, porque ela dá vida a tudo aquilo que, além da atuação, né? Ele dá muita vida às cenas todas, né? Porque sem a figuração, muitas vezes a cena fica morta lá atrás, né, e tal. E a gente que trabalha com isso, com ator, com pessoas, a minha função é criar talentos. Eu já tenho uma idade, já passei, inclusive, às vezes da idade para alguma coisa, só que eu vou na Globo, por exemplo, esse cara bonito aqui que está na minha frente, chega lá, ele grava 2, 3 vezes por semana na Globo. Agora eu, senhor, careca, cabelo branco, gravo todos os dias. Tá certo que o salário dele vai ser bem maior do que o meu. Mas é isso, tá? Para começar. Oscar. Bom, boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui Seja no programa com bem-vindo. vocês. Obrigado. Aproveitando e matando a saudade da terrinha. Não tomei chimarrão ainda. Aqui no Sul. Tomei em casa no Rio de Janeiro, aqui não tomei ainda. Mas vou tomar. Enfim, para quem não conhece o meu trabalho, eu sou Oscar Zinelli. Já trabalhei como modelo. Comecei, na verdade, eu estreiei quando nasci, né? Porque minha família é de circo. Circo Vostok, circo mexicano é da família. Então saí do hospital, fui direto pro trailer. E quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos, também pegando o teu gancho, a gente fazia um show cortina, que eram os palhacinhos. Toda criancinha, porque o palhaço fazia isso, né? É a cortina. Então as crianças que não tinham muita aptidão ou que não tinham ainda desenvolvimento para fazer algo específico, por exemplo, trapézio, cama elástica, alguma salto ou malabares, faziam os palhacinhos. Isso com 4 anos de idade. Então nós fazíamos essas coreografias, entrávamos. Depois, sim, com treinamento a gente começou a fazer outras coisas. Eu, particularmente, sempre gostei de cama elástica. Né? Gostava da área de saltos. Sempre fui péssimo com equilíbrio. Mas a parte de salto mortal, as coisas sempre gostei. Eu também sou um desequilibrado. Somos todos, né? Depois, quando eu tive já na minha fase de adolescência, os meus pais pararam de trabalhar com o circo, ficou com os tios, e viemos morar no Rio Grande do Sul. Aí nós ficamos radicados no Rio Grande do Sul, em Xangri-Lá, e entrei para uma agência de modelos na época. Né? Aí fui para São Paulo, comecei a fazer Fashion Week, passei numa seleção internacional, fui parar na Europa. Aí fiquei 3 anos. Voltei para o Brasil, entrei de sócio na agência de modelos, que eu era modelo na época, que era num edifício perto, do lado da rodoviária, eles tinham um cavalinho da Renner pintado, muitos anos lá naquele prédio. Já estou fazendo propaganda aqui. Né? Não. E eu lembro que depois, em 2008, de 2008 a 2011, fui morar em São Paulo, aí comecei a pipocar também na televisão, aí fiz SBT, Globo, Record, Band, sempre envolvido com muita produção. Né? E comecei a abastecer algumas agências de São Paulo também, levando o pessoal do Sul, porque hoje eu posso falar aqui porque a gente está no Sul e está só gaúcho aqui, né? Mas realmente o perfil do Sul é diferenciado e as agências querem muito as gaúchas, os gaúchos, né? Pelo padrão europeu que se tem aqui. E comecei a abastecer muitas agências. Depois, em 2012, eu fui morar no Rio. Em 2011 eu estive no programa do Jô, depois, em 2012, fui morar no Rio de Janeiro. Aí entrei com preparação de elenco. Fiz em São Paulo ainda preparação de elenco de Bruna Surfistinha,
né? O núcleo da Débora Seco, sou amigo da Raquel até hoje, que é a verdadeira Bruna surfistinha, né? Sim. E depois o último que eu fiz foi de Pernas pro Ar 3, no núcleo da Camila Amado, que foi no Rio de Janeiro, que nós gravamos. Desde então eu estou investindo também no setor cultural, tem um cine-teatro no Rio de Janeiro, né? Aí tiveram algumas matérias na revista Veja, no Jornal Globo, porque eu já havia aberto o cinema do Linemar, do Shopping Capão da Canoa, aqui alguns anos atrás. Sim, lembro. Aí como foi para o Rio, reabriu o Cine Joia, que é um marco cultural no Rio de Janeiro, e hoje estou com uma parceria no Barra Point, no Cine Teatro lá. Então é um cinema e teatro. Sábado, dia 20, começa o meu curso de atores, também presencial, Lá no Rio. lá no Rio de Janeiro. E sigo também com workshops no Brasil inteiro. Então, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, o primeiro workshop de atores que houve durante o Festival de Cinema de Gramado foi no ano passado, fui eu que realizei, em parceria com... Eu vou ter que fazer mais um jabá aqui. Continua. Em parceria sem com o problema nenhum. Cozy, com o pessoal do Cozy, que é o restaurante do Gramado Tênis Clube, que nos cederam o espaço. Né? Foi muito bacana. E alguns desses alunos do workshop, inclusive, passaram o intercâmbio de atores, que a minha empresa faz o intercâmbio de atores no verão. Esse próximo ano é do dia 8 de janeiro ao dia 8 de fevereiro. Então vão crianças e adolescentes do Brasil inteiro passar um mês estudando comigo no Rio. E se tiver algum teste acontecendo no período, eles participam do teste também. Pô, uma coisa que eu já percebi então de vocês dois é que espaço na agenda não existe, né? Muito pouco. Nossa, eu Não, não tinha essa ideia de mas é que vocês têm uma agenda tão intensa assim como apresentam. Fora isso, eu desenvolvo alguns projetos para prefeituras, né? Além dos workshops, eu tenho 2 longas para rodar, 2 curtas, tenho peças de teatro e a gente atua, tu bem sabe, Luiz, no Brasil inteiro, porque também é itinerante. Sim. A gente tem um ponto fixo no Rio de Janeiro, mas ele é itinerante, que a arte ela não se limita, né? A gente rompeu já a 4ª parede há muito tempo, né? Aliás, a cidade onde eu menos trabalho é Novo Hamburgo. Acredito. Né? É aquele santo de casa, não faz milagre, como em todo lugar, né? Então, as cidades aqui ao redor, prefeituras que nos contratam e tal. O nosso carro-chefe hoje é a turma do Pirulito, é o trabalho de eventos, de recreação, de animação, de levar, principalmente a arte circense, né? Pernas de pau, magia. Eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo nos shows e tal, e a gente produz, então, esse pessoal aqui ao nosso redor, criando talentos e também ajudando... Essa era a minha pergunta. A Paranoia sempre se dedicou muito à formação de novos atores. formação de novos atores. Nós temos uma escola de teatro em Novo Hamburgo e de TV e cinema, né? Até quero te levar para conhecer. Saindo daqui, nós podemos ir lá conhecer já o espaço também. É um espaço pequeno e tal, mas ele é bem aconchegante e ele tem uma formação, uma importância muito grande para nós. Primeiro, é um prédio alugado, tudo bem, é um espaço alugado, mas é um espaço da gente. Se eu quiser ensaiar da meia-noite às 4 da manhã, o problema é meu, eu não preciso pedir para mandar ofício, mandar e-mail, mandar não sei mais o que, o diabo 4, porque o espaço é da gente, a gente pode ensaiar, preparar. Ontem nós tivemos 2 ensaios, por exemplo, 2 espetáculos. Já vou fazer uma propaganda então também. Continua, por favor. Fique à vontade. Nós somos pioneiros no Brasil em festival de esquetes teatrais. Olha que bacana. Só para ter uma noção. Nós temos esquetes, são peças de curta duração, para o público que não sabe, né? Até 25 minutos, nós determinamos por nós, há 27 anos atrás, vai acontecer a 27ª edição esse ano. E o Rio de Janeiro, 2 anos depois que nós criamos, apareceu o primeiro festival de esquetes teatrais no Rio de Janeiro, no Brasil. E depois disso surgiram outros aqui no Sul, e tem no Norte do país também alguma coisa assim. E nesse dia 7 agora de junho, de 7 de junho a 11 de junho, nós vamos ter o Festival de Esquetes Teatrais de Novo Hamburgo, onde já tivemos grupo de São Paulo, do Rio e tal. Esse ano e no ano passado, em função até dessa volta da pandemia, né, desse Covid desgraçado aí que nos pegou de pernas curtas, aí, de calças curtas e tal, nós tivemos uma baixa do número, mas normalmente eram 30 esquetes se apresentando. É uma loucura, assim, são 4 esquetes por noite, normalmente. Então, e é rápido, das 8 até 10h30 da noite, das 20 até as 22h30,
já existe todo um know-how da história, são 10 minutos para troca de cenário, já está tudo organizadinho, luz para todo mundo e tal. Então é bem interessante, é uma das coisas que a gente tem muito orgulho, digamos assim, né, de ter esse tipo de trabalho aqui. E a escola é uma formadora disso, né? E vários desses esquetes, de até 25 minutos, são experimentos também, né? Porque eles fazem, o público não gostou, tal, o pessoal abandona. Agora, se dá certo, o cara ganha o festival, não sei o quê, vários desses esquetes se tornaram espetáculos teatrais, de 1 hora, 1h20, 1h30, 55 minutos. Acabam usando como um termômetro, né? Acaba usando como termômetro. Então, olha como é importante isso, né? Os esquetes teatrais, né? Não é, esquete não é só uma piadinha. Né? Exato. O pessoal, em falar em piada, o pessoal sempre fala assim, é fácil fazer rir, né? Eu digo não, gente. Inclusive, os grandes comediantes, eles alugam pequenos teatros porque eles fazem teste de piada. Exatamente. Inclusive, a ordem cronológica das piadas para te fazer uma conexão e conectando as piadas. Que a partir do momento que o público ri de 3 ou 4 piadas, nosso psicológico já fica propenso e aí tu fala qualquer porcaria e o pessoal continua rindo. Continua rindo. Né? Às vezes tem comediante que se quebra, stand-up comedy, por exemplo, e não consegue conectar nenhuma piada. Eu já tive casos... Lá no meu teatro, por exemplo, que o comediante... Aí eu não vou falar nome, né? Não. Ele fingiu que estava passando mal, porque estava tão ruim o show dele, que ele fingiu que estava passando mal lá e tal, para interromperem o show, para ele poder sair. Porque ele não conseguiu conectar em meia hora de show, o público não riu nenhuma vez. Que interessante. Tu vê, né? Bom, teatro, circo, cinema, televisão. No que a Lei Rouanet ajuda e atrapalha vocês? Quer falar, Luiz? Não, pode começar. Esse tema aí é... Vocês acharam que ia ser molezinha? A gente é gaúcho, é mamão com açúcar aqui. Mamão com açúcar. Essa é a hora de tu pegar o chimarrão, pensar, para poder... Vamos né? tomar uma aguinha. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos em seguidinha. Não, na verdade, o que eu acho? Eu acho que a Lei Rouanet, como todas as outras, agora a gente foi brindado com o Paulo Gustavo, né? Com a Lei Paulo Gustavo, 3 bilhões e 800 milhões de reais investidos na cultura. E o que acontece? Ela sim é boa. O problema não está na lei. Nunca esteve na lei. O problema, e não é problema também, mas aí eu vou colocar assim como problema, tá, gente? Não é um problema, eu amo vocês que são os empresários, mas vocês são um problema, tá? É porque é o seguinte, nós desenvolvemos um projeto e nós temos lá o canetaço, como a gente fala no Rio Grande do Sul, né? O pessoal da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, no meu caso, por exemplo, aprovou o meu projeto. Quando a minha captação, quando o meu setor comercial ele visita o empresário, e é uma coisa natural, a primeira pergunta do empresário qual é? Quem de famoso que está aí no filme? Esse é o problema. Esse é o nosso X da questão. Porque eu, por exemplo, como produtor cultural, eu quero também lançar atores novos, os new faces, como a gente chama. Então, quem é que vai investir aí no Joãozinho, na Mariazinha, no Robertinho? Né? Eles querem a Fernanda Montenegro. Aliás, eu quero, Fernanda Montenegro, eu quero casar com você, Fernanda Montenegro. Tá? Vai apanhar hoje aqui. A Fernandona... tem que ser um trisal, porque eu já estou casado. Então, o que acontece? É que a Fernandona é au concurso, né? Então, o que acontece? É óbvio que as pessoas, o empresário ele quer investir onde tem mais visibilidade do ponto de vista dele. Onde ele vai ter retorno. Então, eu tenho que ter alguém mais famoso. Eu tenho que ter mais famoso. Então, eles não pensam na obra, eles não pensam no recado que é dado. Eles estão pensando só na visibilidade, na questão toda estratégica de marketing. E eu compreendo, é claro. Mas aí fica aqui a questão do meu apelo, né, para que esses empresários observem um pouquinho mais a obra, observem mais a filosofia por trás de um roteiro, qual é o recado que está sendo dado, que assunto está sendo abordado. Né? E ainda mais a gente que está vivendo uma era estupidamente, absurdamente de mimimi. Sim, né? sim. Aí, vocês ainda são 3 anos mais velhos que eu. Mas na minha época a gente resolvia coisa na porrada na hora da saída da escola, né? 3 anos mais velho? Quantos anos? Não, Eu? Deixa quieto. Eu vou fazer 28 agora, o mês que vem. Eu 31. Eu sou um pouco mais velho, então. Então, Né? Então, o que acontece? A gente resolvia tudo na porrada, na hora da saída ali, e depois, 2 dias depois, ainda com o olho roxo, a gente estava se beijando, se abraçando e tudo bem. Continuava a amizade. Né? E somos amigos até hoje.
Então, só que tem o politicamente correto, que fica complicado, a gente não pode ter um posicionamento político, religioso, social, a gente não pode ter nada hoje em dia, que a gente vive uma cultura de cancelamento hoje muito forte. Sim. Então, eu não quero cancelar nada. As pessoas perguntam assim, Oscar, mas você se vê como o quê no meio artístico? Porque eu faço preparação de elenco, sou produtor. Primeira vez que um gaúcho é indicado, assim, recebe o Melhores do Ano, que aconteceu comigo no último ano, né? Recebi o Melhores do Ano como diretor de TV e cinema no Rio de Janeiro. Foi um evento fantástico no Copacabana Palace. Eu digo o seguinte para as pessoas, eu sou um porteiro. Eu estou aqui para abrir portas. Inclusive as minhas, né? Né? Então eu estou aqui para abrir portas para todo mundo, gente. Eu estou aqui porque nós todos somos descartáveis. Os atores, os diretores, os produtores, eu sou descartável. Então eu não posso ficar absorvendo informação para eu ser tirano e dominar quem não tem informação. Eu absorvo informação para passar informação. Porque a gente tem que levantar uma legião de empreendedores. Perfeito. De pessoas que saibam fazer, que não dependam de mim e que me queiram perto. E não que precisem de mim por perto. Eu acho que isso faz muita diferença quando a gente vai colocar na balança. As pessoas que me engolem porque precisam e porque me escolhem eu estar ali na produção. Porque quando me escolhem, a todo instante é uma família. Quando me engolem, quando não estou junto, falam mal de mim pelas costas. Né? E eu quero sempre ser algo bom para todo mundo. Então vamos lá, para complementar aqui, para não ficar falando muito também. A Lei Rouanet, ela é boa, ela atinge o pequeno produtor, o médio produtor, o grande produtor, sim. Mas a questão é os empresários se sensibilizarem e poderem investir. Não invistam toda a verba que vocês têm para o marketing, por exemplo, para pequenas produções, não tem problema. Mas separem uma porcentagem dessa verba que vocês dispõem para o marketing, para a cultura, para um pequeno produtor, para um pequeno projeto. E eu acho que interessante seria trabalhar de forma cooperativada. Em vez de a gente pensar numa empresa ou duas, vamos começar a trabalhar, vamos falar de Novo Hamburgo agora. É muito mais fácil levantar 300 mil reais com 20 empresas, cada uma entrando com 15 mil, do que tu sair daqui correndo para uma empresa grande e pedir 50, 60 pau aí para uma empresa. Que aí você não tem aquele grande nome. Exato. Mas aí tu consegue produzir. Tu não tem aquele grande nome para oferecer, digamos. Né? Mas tu pode ter uma cota master, o cara que vai aparecer um pouquinho maior no outdoor ali, por exemplo, né? Caso ele queira. Mas não deixar de... Até porque tem muita gente pequeno empresário que quer investir e acha tudo muito caro. Porque tem essa cultura. Televisão é muito cara, cinema é muito caro. Antigamente, quando a gente filmava com Super 8 e era tudo com nitrato de prata, era muito caro. Era muito caro. Hoje em dia errou uma cena, deleta e volta a gravar de novo. Exatamente, celular, exatamente. A gente tem tudo hoje em dia. Tem gente aí fazendo filmes com celular. Sim. Exatamente. Então a questão toda assim, ó, Lei Rouanet é bacana, é sim, funciona, mas é uma questão dos empresários serem mais sensíveis à captação e darem oportunidade para as pequenas produções. É isso. Eu concordo plenamente com isso, mas eu acho que tem mais uma camada da sociedade que pode nos ajudar muito também, que são os contadores. Aquelas pessoas que cuidam dos empresários, das contas dos empresários. E nesse aspecto, me parece, eu não vou usar uma palavra tão chula como covardes, mas eles têm medo, porque dá muito trabalho, é muito burocrático. Eu vou ficar 1 hora falando de burocracia aqui, que é o que atravanca o nosso progresso, realmente nos tranca muito. A Lei Rouanet, para os pequenos, ela não atinge porque é muito difícil de lidar com ela. Eu tenho que contratar pessoas, e isso muito bom, porque nós damos mais trabalhos para outras pessoas também, né? Mas ela é burocrática demais. Tanto a lei, a Aldir Blanc, por exemplo, que apareceu há 2 anos e meio atrás, todas essas leis, a LIC, a Lei Estadual de Cultura, também tem os seus problemas nesse aspecto. Em vez de facilitar as coisas, muitas vezes dificultam para o pequeno. E a lei não chega aos pequenos, muitas vezes. Então, eu hoje não me considero pequeno, eu já passei um médio, digamos assim. Mas eu não estou grande e não vou chegar a ser grande. Eu sempre disse, não sei se tu concorda com isso, mas eu nunca vou enriquecer fazendo cultura. Isso eu já sei. Sabe que Se a minha mulher estivesse aqui, ela ia dizer que isso é uma crença limitante. Uma crença limitante, né? Mas é terrível isso, sabe? Porque a gente fica preso a
esse tipo de pensamento, digamos assim, né? Mas também porque eu não sou o cara que, eu quero ganhar milhões, porque não sei o quê, papapá. Mas a gente precisa de reconhecimento. E o reconhecimento vem, muitas vezes, quando tu tem dinheiro. Quando tu não tem dinheiro, é o teu talento, meu. Se tu não tiver talento, tu não está num programa aqui junto com o Wilson hoje, nem eu. Então, nós temos que estar preparados para tudo que vier. Os contadores são muito importantes. Eu vejo eles como um elo de ligação entre nós e os empresários. Porque o empresário, muitas vezes, ele não tem conhecimento de onde, eu quero investir, até tenho como investir, mas como é que eu faço? O teu contador pode te falar direitinho isso. Aí o contador, mas tu vê, é muito burocrático, é muito difícil, eu tenho que fazer isso, é mais uma coisa para mim fazer e tal. Eu tenho esse pensamento assim muito. Eu preciso fazer um rápido intervalo. O azar é teu, nós queria continuar falando. Não, mas pode ter certeza que nós voltaremos a falar sobre a Lei Rouanet na volta do intervalo. Já voltamos em breve. A cada novo dia, uma nova esperança. Estamos todos conectados. Não importa o peso de sua carga, o importante é nos conectarmos com olhares e sorrisos. Dê o seu melhor sempre. Compartilhe o bem, sempre. Vibre com seu time. E você? Tá esperando o quê? Vem pra Blend. Olá, estamos de volta com o programa Arconte, tendo como convidados hoje Oscar Zinelli e Luiz Fernando Rodenbusch. Voltando ao que estávamos discutindo no final da primeira parte do programa, sobre a Lei Rouanet, não parece, a mim me parece, por exemplo, que vocês, produtores culturais, teriam que ter um lado empresarial mais forte para poder vender melhor a Lei Rouanet para os empresários do Brasil. Né? Eu não sei se essa questão que você mencionou, Oscar, de que o empresário, a primeira pergunta do empresário, quem é o famoso que está lá no show? Né? Não sei se isso é um erro de origem, que já de imediato os empresários pensaram isso automaticamente, ou alguém no início começou a vender esse tipo de ideia. Né? Mas até aí, independente disso, não teria que ter uma parte mais empresarial de vocês que saberia vender o produto de uma maneira mais incisiva para os empresários, para mostrar para eles que o benefício que isso pode trazer para eles, ele não está se prejudicando em nada, ele está pegando uma parte do que ele pagaria de imposto de renda e aplicando na cultura, mas ao mesmo tempo isso pode dar um retorno para ele que o imposto de renda não dá. O imposto de renda não faz propaganda, ou o Zé das Couves é um excelente pagador, compre o produto do Zé das Couves. Né? Mas ao contrário, vocês vão estar expondo o nome desse empresário. Ele está contribuindo para a cultura, e isso é uma marca, sem dúvida nenhuma. Será que vocês não teriam que ser mais vendedores? Oscar, qual é o melhor vendedor da tua empresa? O melhor vendedor é quem não vende, que sou eu. É porque o artista não consegue vender, gente. Não dá para subiar e chupar cana, né? Porque o artista, além da questão do tempo e de todo o envolvimento que a gente tem com a parte artística, eu não vou dizer que não combina, porque a gente não pode se limitar. Mas não é do nosso nicho, da nossa natureza, de repente, negociar algo que a gente está fazendo por amor. É a concepção realmente de um filho, é uma técnica, é quase que uma adoração. Eu falo muito o pessoal adora falar no Stanislavski, né? E eu digo, gente, Stanislavski é moderno, tudo bem, que foi o primeiro que escreveu ali a fundo, mas eu quero que vocês entendam dos aborígenes australianos de 30 mil anos atrás, que dançavam para o deus do fogo, dançavam para a lua, aquela coisa toda. Aí não tinha Stanislavski, a arte vem de lá, e vem de antes ainda, né? Antes de sabermos o que é arte, era uma forma de expressão que não se sabia nem para quem era, mas se fazia. Então, nessa questão, quando o artista está no palco ou está na frente da câmera, quem é ator?
artista qualquer um é, né? Ator não. Então quem é ator faz com amor mesmo, faz com dedicação, existe uma imersão. As pessoas no curso de atores perguntam assim, diretor, como que a gente compõe uma personagem? Eu sempre acho bacana quando me perguntam isso, mas eu falo, essa é a segunda pergunta. Essa é a segunda, né? Por que pulam a primeira? A pessoa, como assim a primeira? Eu digo, sim, a primeira é como que eu me esvazio de mim mesmo, né? Primeiro a gente tem que se esvaziar, para depois dar lugar para compor uma personagem. Então, como que eu vou deixar de acreditar que eu sou o Oscar Spinelli há 44 anos? Porque eu respiro assim, porque eu olho assim, porque eu caminho assim, porque eu me posiciono assim, eu gesticulo. Então, o primeiro passo é se esvaziar, para depois você colocar o que você precisa para aquela personagem, né? Então, o que me leva a crer é que como a gente está muito envolvido com a concepção, com o conceito, com o amor, a gente não consegue não é materializar, mas a gente não consegue colocar um valor no que pra gente não tem valor. Aí sim, tem que abrir a mente e delegar. Não, pô, eu tenho aqui um setor comercial então, meu vendedor. Mas só que no meu caso, eu nunca encontro um vendedor que entenda o quanto eu... Compactue contigo. Porque ele vai dizer, pô, cara, isso aqui que eu achei que custava 30 mil reais, na tua cabecinha vale 70 milhões. Eu digo, entendeu? Quanto que vale teu pai e a tua mãe, né? Sabe? Ou teu filho, né? Então é mais ou menos por aí. Então a gente tem que delegar e deixar de querer centralizar as coisas, de repente, se portar mais como empresa. Eu acho que vai ser um caminho bom. Então, reformulando a minha pergunta, acrescentando, então talvez todos os grupos deveriam ter ou um gerente de vendas ou um gerente de projetos, que estaria encarregado de dar o pontapé inicial, de sair a campo para efetuar essa venda. E aí vocês vão lá só no dia da assinatura do contrato. Exatamente. Para dar um abraço. Esse é o cara que nós procuramos, ou a pessoa que a gente procura, né? Porque hoje, afinal de contas, as mulheres têm muito mais vendas do que os homens, né? Tem mais isso ainda. E isso é muito importante, como cresceu, como eu vejo hoje produtoras mulheres vendendo, né? E isso nos facilitaria muito a vida, realmente. Daí tu pode deixar alguém bater o escanteio e tu ir lá e cabecear, porque a gente sabe cabecear. Porque eu não sei se aqui no Brasil existe a figura do agente, como existe nos Estados Unidos, por exemplo, porque o agente é o cara que vai correr atrás do projeto por você. Vocês têm essa figura aqui também ou não? Tem o agente que rouba, tem o agente que te engana, tem o agente que tu não pode confiar, que tu confia durante um tempo, que cresce o olho, mas tem alguns bons também, né? Eu acho que tem. O problema é achar, tipo... Eu acho que a gente escorrega muito, por exemplo, entre ser agente e ser empresário. Eu acho que é uma faca de dois gumes, né? E o limite, ele é muito sutil, é muito tênue, exatamente. Por quê? Porque o agente é o cara que liga, que agenda e pronto, acabou. O empresário não, é o cara que se envolve, é a tua família. O empresário é o cara que te liga 3 da manhã para saber o que tu está com dor de barriga. Ele é teu... Ele cuida de ti. O tempo, exatamente. Se tu tiver... Acho que no caso o agente, então, seria o empresário. Exatamente. Né? O agente seria o lado frio do empresário. Né? O lado frio, não emocional. E o empresário é a tua babá, que quer que tu dê certo. É a tua mãe, teu pai que te incentivam sempre, que abre a garagem para te ensaiar a tua banda de rock. Né? Mas realmente é difícil. Em relação às mulheres, eu concordo, que eu acho que a mulher ela é mais técnica, eu acho que é mais fria, o homem é mais direto, mas a gente tem mais jogo de cintura para gambiarra, e a gente vive em gambiarra o tempo todo. Mulher não aceita gambiarra, né? Quando tem toque, então, Deus o livre. Né? Vou abrir uma aspas. Quando é uma mulher com toque, então, pelo amor de Deus, meu irmão. Mas o fato é o seguinte, tanto que tem grandes redes aí de banco, por exemplo, que você entra, que é só mulher atendendo. Não tem mais homem. Né? Tem um banco grande, um multinacional, que é só mulher. Então, acho que sim, serve. E a mulher também, ela tem um apelo emocional maior. Não sei se o homem se sente mais protegido. Haja visto, por exemplo, vou dar um exemplo aqui rápido. A gente vai cancelar uma linha de telefone, né, celular. A gente chega lá, eles não põem a feia para te atender. Eles põem a bonitona com o macacão todo colado. Pô, tu não cancela a tua linha e sai com um plano com upgrade ainda, né? Então é bem complicado. E um consórcio para ela de um carro novo. Exatamente, sabe? Então, assim, eu acho que é mais gostoso porque a gente tem mais confiança. De repente entra a questão da figura materna, não sei, né? Mas eu acho que, aliás, não tenho certeza, quando tem as mulheres na negociação, no cinema, no teatro, elas
elas não têm muito abrir parênteses. É isso aqui, que você tem que fazer isso aqui, pronto. Se você tem dinheiro para isso aqui, deu, senão, muito obrigado, tem que atender outra pessoa. Eu acho muito legal isso aí. Eu não consigo fazer isso. Será que a ideologia atrapalha um pouco na visão empresarial do artista, do produtor cultural? Porque pode ser de... Muitos têm a percepção de que uma peça de teatro, um filme ou um livro pode mudar um mundo, pode mudar um país, pode derrubar um regime, coisa que nunca aconteceu. Então, mas não vou falar com esse capitalista nojento, esse porco capitalista. Não, esse porco capitalista é o cara que vai financiar a tua peça, né? Vai financiar o teu filme. Você tem que mudar a tua visão. Você pode até não concordar com as ideias políticas dele, mas é o cara que está te dando o financiamento que você precisa para você expor as suas ideias. Ou que não sejam as suas ideias políticas, mas para você fazer o teu trabalho, produzir o teu trabalho, né? E emendando mais uma coisa aí, ou talvez se fosse uma segunda pergunta, por que no Brasil, teatro especificamente? Por que você vê tão poucas encenações de grandes autores universais? Eu sou de São Paulo, eu não sou daqui do Rio Grande do Sul, mas sou por escolha, por opção. Eu lembro, nossa, assim, peças de Shakespeare. Muito difícil você ver uma encenação. Não sei se por causa do custo que envolve uma peça de Shakespeare, alguma coisa assim, mas os grandes autores, dificilmente você vê. Você vê muita produção coletiva, que eu já falei para você uma vez isso, né, que eu não gosto dessa ideia de produção coletiva, né? Eu acho isso aí meio uma mistura de vagabundagem com preguiça, né? Um fala A, outro fala B, C, então ABC. Então, próxima linha agora. Você vai montando um Frankenstein cultural. Exato. Mas se eu puder falar, por favor. Eu acho que tem valorização, tem caminhos para tudo. Então tem a questão de produção coletiva, que é muito legal, eu até gosto, discordo um pouquinho, né? Funciona, mas o dinheiro, realmente, a verba, atrapalha para grandes montagens. Hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos uma tendência, não sei se você vê isso lá em Rio e São Paulo, mas há uma tendência muito grande aos musicais. Os musicais começaram a ter uma valorização um pouco maior. Agora, você vê um musical, para te montar um musical, olha o valor a grana que tu precisa para fazer isso, né? Então, e vamos lá, né? Olha, não é? São figurinos, são vários atores, são várias pessoas trabalhando, não é? Hoje, uma coletiva, por exemplo, tem um espetáculo, um sketch de teatro que nós montamos. Eu cheguei na frente o que nós vamos montar? 7 mulheres. O que eu vou montar com essas 7 mulheres, cara? Aí pesquisa, vê lá alguma coisa e tal. Vamos ver Shakespeare. Tem. O professor, às vezes tem o professor aí, né? Ou o diretor, porque quando tu tem alunos, né? Aí nós podíamos escrever os nossos próprios textos, né? Mas, bom, é um outro tipo de valorização. Sem dúvida. O que vocês querem escrever? Nós podíamos escrever sobre tudo. Cada uma dessas 7 mulheres escreve um tema. Por exemplo, a Maria prostituta. Maria, nasceu uma Maria. Então tá aí, ó. Hoje é dia de Marias. Tinha uma série na Globo, há tempos atrás, hoje é dia de Marias, uma coisa assim. Vamos fazer hoje é dia de Marias. Então, são 7 Marias, cada uma tem 3 a 4 textos. Em um dia, elas escreveram 30 textos. A Maria prostituta, a Maria romântica, a Maria não sei de quê, sabe? A Maria religiosa, a Maria... Todos os textos. Cara, ficou maravilhoso o trabalho delas. E eu, como diretor, fui fazer uma composição cênica de como enfiar isso num teatro, num palco. Então, uma desce lá de cima, pendurada, não sei o quê, a outra surge do chão, a outra vem numa cadeira, a outra está sentada em cima de uma caixa de som dentro do teatro. E a plateia, eu coloquei a plateia no palco. Foi uma surpresa, o pessoal todo...
não é novidade, né? Mas para Novo Hamburgo, na terrinha da gente, aquela coisa assim, né? Então a plateia teve lá, veio, e nós colocamos eles no meio daquele pessoal todo ali, né? Essas meninas e tal. Veio um grupo no Festival de Esquetes de São Paulo, veio um grupo de São Paulo, do Sesc São Paulo, 3 cegos vieram apresentar. Olha que experiência maravilhosa também. Eles vieram, como é que vai funcionar isso? Os jurados, como é que vai ser isso com eles, né, se locomovendo? Então eles colocaram tapetes pelo chão, onde eles caminhavam, se situavam, onde está a mesinha, onde não sei o quê, o diretor comandando eles. Aí quando chegou na hora de assistir o espetáculo, eles trouxeram 150 vendas e vendaram a plateia. Olha que legal. A plateia vendada, quem quiser, não precisa. Claro. Você quer ter a nossa experiência de como nós, então você vai assistir o espetáculo com os olhos vendados. Cara, é coisa de chorar, assim, é coisa de emocionar e tal. Então essa criatividade, eu acho que ela é muito compensadora também. Eu gosto, vamos montar sim, vamos pegar textos lá da antiga Grécia, de não sei o quê, do que vier, mas se tu tiver a nossa criatividade, a nossa brasilidade também, brasilidade, cara, também é válido, também é bom. Eu quero só fazer um parênteses ali na lei ainda. Vamos fazer o seguinte, olha só, Antônio Fagundes, agora eu vou citar um nome, não é contra ele nada, Antônio Fagundes ganhou lá 5 milhões, 7 milhões para montar um espetáculo, lá no Rio e São Paulo e tal. Aí ele vem para se apresentar no Teatro Fevale, em Novo Hamburgo, e cobra R$300 o preço do ingresso. E lota. E daí eu vou cobrar R$20 o preço do ingresso, ou R$30, por um espetáculo da cidade de Novo Hamburgo e tal, e tu bota 150, 200, 300 pessoas. Então, esse favorecimento da lei, esse é para mim, é o mais complicado de todos. Porque... É uma coisa difícil de vocês enfrentarem, né? É porque o problema é que a gente não... Eu fico sem poder de argumentação. Porque o empresário quer o resultado. Aliás, pegando o gancho, que já que a gente voltou na Rouanet rapidinho, eu quero mandar um beijo para todos os contadores do Brasil. Um beijo para todos os contadores do Brasil. Tá? Vocês são tá? Vocês moram aqui no meu coração, todos os contadores. Pô, eu falei mal, agora ele me tirou do desgraça. Não, uma boa ideia. Mas assim, ainda sobre o financiamento, você tem a Lei Rouanet, e comparando com os americanos novamente, você vê isso, os americanos não têm a Lei Rouanet. O empresário vai atrás de possíveis financiadores, ele vende cotas e ele escuta, isso aqui é um investimento, né? Ele tenta convencer, lógico, o investidor. É uma peça boa, vai ter um retorno X, você vai ganhar tanto com isso. Se a peça ficar 1 ano na Broadway, ou ficar 2 anos ou 3 anos, você vai ganhar muito mais. E nós não temos isso aqui, né? Nós dependemos única e exclusivamente de financiamento público. Sim, eu acho que é o seguinte, eu acho o brasileiro tá com medo de investir e não ter retorno. Eu acho que isso vem, não é por um governo A ou B ou C, eu falo historicamente desde a época da invasão de Portugal aqui. Todos. Nós estamos acostumados a ser saqueados, tá? É colônia de exploração. Os primeiros exploradores brasileiros foram os bandeirantes. Então o que acontece? Então o que acontece? A questão toda é que eu acho que eu me colocando como empresário, a gente não quer investir em projeto, a gente quer investir em produto. Exato. Então, se eu sei que eu tenho cueca para vender, está aqui na minha mão, eu compro por R$6 e vendo por 20, por 30. Agora, se eu tenho um papel para desenhar lá, de repente, a cueca e alguém produzir, aí é outra coisa, porque eu vou ter que comprar maquinária, aquela coisa toda. Então, o empresário ele prefere investir no produto e não no projeto. Tá? E isso é o medo. Então, a gente não tem esse incentivo. Então, quando ele vai investir num projeto cultural que já está em andamento, aí vem a questão do rótulo. Então, eu prefiro ter lá uma celebridade que já é conhecida, porque, na verdade, o retorno financeiro, o empresário não tem. Porque ele investiu, ele tem um abatimento sobre imposto. Sim. Então, ele não vai se beneficiar diretamente ou indiretamente pela bilheteria. Isso não existe.
Isso não existe. Exato. Isso aí fica com a produção, né? Mas ele tem que entender, assim como as pessoas que me procuram, as empresas, para eu produzir comerciais, audiovisual. Eu produzo audiovisual também, né? Comerciais para empresas de 20, 30 segundos, enfim. Oscar, quanto que eu vou vender mais semana que vem na minha loja se eu gravar um comercial? Vou dizer... Resultado imediato. Vou dizer assim, não, provavelmente nada. Porque eu falo isso. Sim, Não vai vender nada. Agora, se tu quer um resultado imediato, bota um cara com perna de pau, um palhaço, um malabarista fazendo flare, cuspindo fogo lá na frente da calçada, vem, te arrasta aqui, te apresenta o produto. Exatamente. E isso sim, pode ser que funcione. O comercial de televisão ou audiovisual, ele serve para a tua marca ficar na mente da pessoa. É institucional. Exatamente. Um dia eu pensei em comer um sanduíche, aí tu vai lembrar do que tu viu na televisão. Então, pode ser que tua tendência seja consumir de quem gravou o comercial. Né? Mas pode ser que tu encontre ali o Zezinho também na esquina, ele vendendo um churrasquinho. Agora, funciona, né? Impressionante. Essa Funciona. semana eu passei na frente de uma sorveteria de Novo Hamburgo e temos sopa. Opa, passei. 2 dias depois, o que eu podia comer hoje? Eu podia comer uma sopa. Onde é que eu vi? Foi lá. Exatamente. Ontem eu fui lá comer uma É sopa. isso aí, é a linguagem subliminar, é a técnica de venda. É a técnica de Entendeu? venda. É aquela história, a pior coisa que tem é a gente ir no supermercado com fome. Porque tu chega, tu gasta 3 vezes mais do que tu ia gastar, tu chega em casa e tu não come nada. Não. Tu entendeu? Exato. Então é mais ou menos isso, é bater. É fazer realmente, a gente com essa era digital, e eu acho muito legal, a pandemia veio para ensinar muita coisa, até porque teve um boom populacional dentro do digital, porque a gente passou a coexistir dentro do digital. Né? Tem que filtrar, tem que saber filtrar, obviamente. Mas tem muita coisa ali, tem muita coisa boa. E você consegue acesso a empresas que você antes não tinha. E hoje nós temos as duas, né? Nós temos o presencial e o online, quer dizer, aumentou esse... Tu tem opção, exatamente, rompeu mais a barreira, porque hoje o teu online pode ser com cara de Las Vegas, comprando teu projeto. Exatamente. Exato. Entendeu? E com a Covid, a lei Paulo Gustavo e o Aldir Blanc ajudaram? Olha, Aldir Blanc, para mim, sim, porque foram poucos projetos. A única coisa que tem é que eu agora estou devendo algumas coisas. Porque ela sustentou durante a pandemia para que eu não fechasse o meu teatro. Então eu ganhei lá de um projeto R$20 mil para fazer um curta para a cidade de Novo Hamburgo. Muito bem, fiz o curta, estou fazendo o curta faz 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Estamos produzindo ainda o curta-metragem, porque eu exagerei. Para ganhar os R$20 mil, eu tinha que ser classificado, né? Agora eu tenho que fazer 3 apresentações em 3 lugares diferentes, levando o material para lá, contratando a câmera, a tela, o telão para um bairro da cidade e tal. Então, o que acontece? Eu já gastei o dinheiro para sustentar o meu aluguel, a minha luz, o meu funcionário, a água, o papel higiênico da minha empresa. E agora? Agora eu tenho que investir de novo. E, em vez da Secretaria, da Prefeitura de Novo Hamburgo, por exemplo, me contratar para levar esse curta e me pagar, porque ela ganhou dinheiro, eu não deixei de pagar meus impostos. Sim. Nós Exato. pagamos os impostos, Exato. todos pagaram, e esse dinheiro entrou para a Prefeitura, além da Lei Aldir Blanc que veio do governo na época. Então, o que acontece? Agora eu estou devendo 3 apresentações de um espetáculo de 5 mil que eu ganhei, 3 apresentações de um outro espetáculo de 10 mil que eu ganhei do edital. Essas outras apresentações agora eu estou devendo, eu tenho que pagar, né? Porque se eu não pagar, eles não me dão mais o crédito agora, eu perco o meu crédito e tal. Então, nesse sentido é que eu vejo que agora há um outro desequilíbrio, digamos assim. Porque, afinal de contas, eles me deixam de me contratar agora por emancipação do município, para a Feira do Livro do município, onde eles me contratariam, de repente, me pagariam para mim me apresentar, mas eu estou devendo para eles, então eles me botam nesses lugares, nesse momento. Não é aí que eles têm que me botar. Eles têm que me botar, aí eles têm que me contratar. Me leva lá para o bairro, eu vou fazer, ou lá para algum outro lugar, ou me dá o teatro e tal.
Então é um pouquinho complicado Mas é isso, porque né? como o poder público e o empresariado, eles justamente não compartilham da mesma condição emocional de quem produz, de quem é Sim. artista e produz. Sim. Então, infelizmente, é assim que funciona. Sim. Né? Assim como a gente vê na área da saúde, o médico que tu tá na tua frente, mostrando a mão direita, ele coloca ali, tá, a esquerda. Porque ele não está nem aí para ti. Não são todos, claro. Sim. Mas ele não tem um envolvimento emocional. Exato. Se não tem um envolvimento emocional, fica difícil. Então, se a gente, né, compadece, a gente faz muita produção de guerrilha, a gente fala muito no Brasil, né, que aí ele chega lá com pão para fazer um lanche da tarde, eu chego lá com uma garrafa térmica de café, a outra levou um bolo, a outra vai fazer a maquiagem, o outro emprestou o carro, e assim a gente faz um filme. E o pessoal adora, tá ansioso para lançar no YouTube. Mas e aí, quando é que eu vou conseguir colocar esse filme na tela de um cinema? Se eu não tenho uma distribuidora, porque no Brasil a gente tem a trindade, né? Sim, Produtor, distribuidor e exibidor. Exibidor. Eu me coloco como produtor e como exibidor. Eu não distribuo, mas eu produzo e eu exibo. Porque a gente tem um cine-teatro e a gente produz. Maravilha. Então, Mas você depende do aí eu distribuidor. dependo de vender um filme, por exemplo, para a Europa Filmes, para Paris Filmes, para eles distribuírem. Ou então a gente começa a fazer pequenas ações, mas aí tem que ter a grana do marketing. Porque como que eu vou atrair essas pessoas para verem um filme se eu não tenho marketing? Não tem. Então tudo para vocês, empresários, entenderem de uma vez por todas. Não precisam investir toda a verba que vocês têm de marketing nas pequenas produtoras. Mas deixem ali uma porcentagem, porque eles juntos são uma parte significativa de produção, de audiovisual, inclusive de pagamento de impostos. Inclusive, paga-se mais impostos juntando os pequenos investidores, produtores, do que os grandes no Brasil. E os pequenos e médios são os grandes produtores culturais, são os que fazem a cultura realmente. São os mais... E outra, interessante os propagadores isso, da os cultura. propagadores, e são normalmente os mais criativos também. Sim. Porque a gente cria sem ter o dinheiro. Quer dizer, eu vou fazer um festival de esquetes teatrais em Novo Hamburgo sem ter dinheiro. Imagina se eu tivesse um pouco de dinheiro, Exatamente. o que eu não poderia fazer. Só que isso nos dá uma... E eu que já sou o dinossauro entre nós três aqui, né, dentro da cultura, o que acontece? A criatividade da gente para curtas-metragens, para filmes... Pô, cara, eu fiz uma menina se afogar num filme dentro de um aquário. Ela morreu afogada dentro de um aquário. A câmera embaixo, filmando de baixo para cima, ela enfiando a cabeça dentro. A água tinha que ficar turva, aparecendo no rio. Botamos pó de café dentro e tal, mexemos ali. E ela botava a cabeça e morrendo afogada. Perfeito, perfeito. Quer dizer, a criatividade. E daí nascem... vem o câmera fala uma coisa, o outro fala outra, as experiências... Nascem novas técnicas. Eu acho isso a parte Isso mais... é evolução. Isso é evolução. Isso é evolução. Quer dizer, os caras às vezes precisam gastar milhões para fazer uma cena dessa, eu gastei um pó de café. Senhores, o papo estava muito bom, mas infelizmente nós somos limitados pelo tempo, que a Lei Rouanet não me ajuda em nada no tempo. Também não te ajuda. Ele continua 60 minutos, ela não me ajuda a esticar esse tempo. Esticar. Tá Eu bom. agradeço muito a presença de vocês e agora, por favor, as considerações finais de vocês dois. Eu quero deixar a seguinte ideia, assim, sabe? A gente falou sobre vários assuntos e tal, mas tem uma das coisas que para mim, pelo menos, essa questão de venda e a questão da observação. Os primeiros jogos, Oscar, da minha escola de teatro são de observação. Eu trabalho muito com isso. Eu acho que nós precisamos estar atentos e ensinar as outras pessoas, ajudar as outras pessoas a observar. No momento que tu sabe observar, tu começa a perceber as mudanças que a gente pode fazer. Então, os nossos trabalhos de laboratório teatral que a gente faz, os primeiros são observação. Vamos nos apresentar, por que tu está balançando o pezinho, porque o corpo fala. Exato. Né? E a gente trabalha em cima do nosso corpo fala. Né? Então, eu gosto muito disso. Observem as pessoas, observem
para te conhecer quem é o cara. Quem é o cara bom, quem é o ator bom. Vai no cinema, assiste um bom filme, vai no teatro, vá ao teatro, vá nos apoiar. Nós temos que formar a plateia novamente. Nós perdemos um pouco da plateia, principalmente quando a gente começou uma evolução, veio a Covid e deu aquela derrubada assim. Então, acho que nós precisamos criar essa formação de plateia. É muito importante. Criação de talentos, observação, criação de plateia, para não me estender muito. Não, isso aí, eu endosso tudo que você falou. Bom, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês. Tudo nosso. E um dos grandes segredos do sucesso das produções que nós temos é a comunicação, né? E aí já fica um gancho para mandar um abraço para o pessoal da Blend, né, de Novo Hamburgo, o Carlos e a Sandra, que são parceiros nossos, porque sem comunicação a gente não chega a lugar nenhum. E a Blend ao concurso aí falando em comunicação. Quero mandar um beijo e um abraço pro pessoal do Fiorese, do Hotel em Gramado, que nos acolheu também nessa estada, porque a gente retorna ao Sul durante o Festival do Cinema de Gramado. Sim. Né? E eu quero deixar aqui realmente os votos para que você consiga doutrinar esse novo público e o que precisar de mim também, como eu adoro voltar para o Sul, né, sempre, a gente pode pensar em produzir, vou me comprometer aqui, eu ia falar online, viu? Vou me comprometer aqui na TV, né? Que a gente pode pensar em alguma coisa, em algum projeto, quando eu falo coisa, é a coisa do jeito que a gente entende, né? De parceria. Até para fazer um eixo Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, de repente, com novos talentos. Que legal. Ótimo. Tá muito vendo? bom. É isso aí. Arconte gerando pontes. Gerando pontos. Então, novamente, eu agradeço a presença de vocês, foi muito bom, espero poder tê-los aqui novamente em um futuro próximo e desejo a todos um bom final de noite, um bom final de domingo e até o próximo Arconte. Boa noite.